A abertura do semestre 2020.1 do mestrado em Desenvolvimento Regional da UEPB foi realizada no auditório da Biblioteca Central da UEPB. Estavam presentes alunos, professores e representantes de vários órgãos. O mestrado em Desenvolvimento Regional da UEPB comemora em 2020 o centenário de Celso Furtado. Na programação, ao longo do ano, tem diversas atividades alusivas ao pesquisador e economista. Nós estamos organizando uma programação durante todo o ano para celebrar o centenário. Agora nós iniciamos hoje com a palestra. No mês de abril também vai ter um professor, o professor Ivo Teves, que vem lá da FURB, que também é um grande estudioso do Celso Furtado, que vai fazer uns seminários e palestras sobre o Celso Furtado. No mês de abril nós vamos ter outro convidado também para fazer algumas discussões sobre o Celso Furtado, e em junho a gente vai organizar uma amostra, né, com documentário com o Celso Furtado, onde a gente vai envolver um pouco nossos alunos, professores, pesquisadores e estudiosos sobre o Celso Furtado, e a gente encerra esse primeiro semestre com a programação. E temos outros pesquisadores e professores que vão participar no segundo semestre. A palestra da abertura do semestre 2020.1 do mestrado em Desenvolvimento Regional, feita pelo professor Rômulo Polari, abordou os desafios da pesquisa na contemporaneidade e a importância de Celso Furtado para o mundo. Veja bem, Celso Furtado, primeiramente, ele não é um economista, ele é um cientista social e foi, sem nenhuma dúvida, um dos cientistas sociais mais importantes da segunda metade do século XX. Ele foi inovador, criativo, né? E na área dos países subdesenvolvidos, ele deu uma contribuição fantástica, com uma teoria muito original das causas do subdesenvolvimento dos países da América Latina, aí o Brasil, aí o Nordeste também, né? E não só ele teorizou e filosofou, como ele apresentou soluções práticas para a América Latina, para o Brasil. No caso do Nordeste, a expressão maior dessa visão prática dele foi a criação da SUDENE, né, que mudou a cena do Nordeste em termos de desenvolvimento econômico e social. E ele não só teorizou, como também foi superintendente da SUDENE, foi superintendente por 2 mandatos na SUDENE. O primeiro plano diretor e o segundo plano diretor da SUDENE foi da autoria dele. De tal maneira que a SUDENE veio no governo de JK, que também traz a marca de um grande estadista, né, porque o Nordeste, quando a SUDENE foi criada, no final da década de 1950, o Nordeste vivia assim uma época de muita turbulência por conta do atraso. Quer dizer, o desenvolvimento do Sudeste do país, a riqueza do país estava sendo concentrada toda naquela região, Centro e Sul, em desfavor da região Nordeste, que perdeu a indústria têxtil, a indústria sucroalcooleira, enfim. Entrou numa crise muito grande e isso se sintetizou muito bem nas chamadas ligas camponesas, né, que no estado como um todo e no Nordeste não tinha do que viver e saía do campo para a cidade, ou procurando soluções por reforma agrária para ter como viver no campo. Então era um pandemônio aqui, havia até risco de o Nordeste se desvincular do resto do país. Então Juscelino Kubitschek, com a visão de estadista, chamou um economista que tinha estudos brilhantes sobre o assunto, Celso Furtado, e disse: Celso, eu quero um projeto para o Nordeste. Ele disse: já tenho pronto. Então, em 1959, ele apresentou o projeto a Juscelino. Juscelino aprovou o projeto no Senado, no Congresso Nacional, como um todo, sancionou em dezembro de 59 e a criação da SUDENE se deu. E a partir da SUDENE, é evidente que a SUDENE não transformou o Nordeste numa região desenvolvida, mas resolveu o problema do aprofundamento que havia. Sem a SUDENE, realmente corria-se o risco do Nordeste, por conta da penúria econômica, social e política, se desgarrar até do país. Era possível sim isso. E a SUDENE evitou isso. O momento também foi prestigiado pelo presidente da FAPESC Paraíba, Roberto Germano, e pelo presidente do Conselho Regional de Economia, Celso Mangueira, que reconheceram a importância do mestrado em Desenvolvimento Regional da UEPB. A UEPB está no caminho certo
é sempre voltado para as questões preponderantes do desenvolvimento regional, e o programa de pós-graduação mostra justamente essa sua identidade com esta temática e com a preocupação do desenvolvimento regional. Eu acho de extrema importância, principalmente num estado como o nosso, né, que tem assim, uma dificuldade em termos econômicos bastante acentuado, né, e quanto mais profissionais que você tem com conhecimento dessa área do conhecimento, desenvolvimento econômico, com certeza nos oferece um futuro muito mais promissor. O mestrado em Desenvolvimento Regional tem 4 disciplinas obrigatórias e outras eletivas, além do estágio de docência. O professor Luciano Albino ministra o componente Teorias em Desenvolvimento. Como o mestrado é interdisciplinar e nós temos alunos das mais diversas áreas, direito, economia, sociologia, comunicação social, arquitetura, essa disciplina ela tenta dar aquele fundamento teórico e também metodológico para que cada um possa, a partir da sua linha de pesquisa, do seu objeto de estudo, fundamentar o seu trabalho, fundamentar do ponto de vista teórico. E aí nós discutimos desde a compreensão do desenvolvimento clássica, né, que vem com a discussão lá no século XVIII, passando pelo início do século XX, com aqueles clássicos todos, Marx, Schumpeter, né, lá atrás Adam Smith, Ricardo, e até chegar numa tentativa de problematizar o desenvolvimento num contexto mais nacional, né? E aí a gente procura fazer isso muito a partir de quê? Daquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em que Celso Furtado começa a despontar aí como uma grande referência, né? Os estudos da CEPAL, Celso Furtado, que entra não só uma discussão sobre o desenvolvimento, mas sobre o desenvolvimento regional, né? A formação da Sudene, quais foram as implicações da Sudene para o Nordeste, mais ainda na Paraíba, em Campina Grande. E aí nós vamos nessa trajetória histórica, teórica, até uma discussão mais apropriada do desenvolvimento regional hoje, né? Andresa Montenegro já concluiu o primeiro ano do mestrado e está feliz com o que vem aprendendo na pós-graduação. O mestrado ele é um mestrado multidisciplinar, um dos fatos que me atraiu muito, e um dos poucos aqui em Campina que é levado para realmente o estudo da cidade. Eu tenho formação de arquitetura e urbanismo e eu me identifiquei muito com o mestrado. E nesse próximo ano que se inicia, a gente vai ficar mais focado na parte da dissertação e eu tenho certeza que vai ser um ano muito proveitoso para todos, porque os professores estão sempre nos ajudando, tirando dúvidas, muitos oferecem laboratórios para que a gente continue trabalhando. Então, assim, vai engrandecer muito as nossas carreiras, currículos, e quem quiser realmente a carreira acadêmica, um mestrado em desenvolvimento regional, ele é um bom ponto de partida, porque ele pode abarcar diversas profissões e em diversos setores. O professor Sidoval Moraes, pró-reitor adjunto de pós-graduação da UEPB, elenca 3 contribuições mais significativas dos 10 anos do mestrado em desenvolvimento regional. A primeira foi trazer para a Paraíba, trazer para o semiárido, uma discussão inovadora sobre questões críticas para o desenvolvimento dessa região. Nós trouxemos temas como água, problematizamos a distribuição da água, nós trouxemos temas como saneamento, problematizamos a relação saneamento-saúde, problematizamos o turismo, discutimos questões importantes como empreendedorismo. Nós fizemos percursos de discussão sobre a cultura, então acho que nós contribuímos muito fortemente nesse aspecto de agendamento de questões críticas para o desenvolvimento. Uma segunda questão é que nós construímos a partir da UEPB, oportunidades de diálogos interdisciplinares. Fizemos com que uma questão que era discutida antes mais fortemente só dentro das ciências humanas ou das ciências sociais aplicadas, elas perpassassem, transpusessem fronteiras disciplinares e dialogassem com outras áreas das ciências exatas, das ciências biológicas, das ciências da saúde, porque entendemos que o desenvolvimento é uma questão que não pode ser tratada por uma ou duas disciplinas, é uma questão inter e transdisciplinar. Então esse é um segundo ponto muito forte. E a terceira questão é que nós
alimentamos, nós estimulamos, nós motivamos e induzimos a comunidade paraibana a olhar para o território, a olhar para o desenvolvimento local, a olhar sobretudo para as pequenas cidades. Em reconhecimento pela contribuição acadêmica, política e social, a Universidade Estadual da Paraíba instituiu, através da Portaria 003/2020, que o ano de 2020 seja comemorativo ao centenário de nascimento do paraibano Celso Furtado. Na história contemporânea brasileira, eu incluiria Celso Furtado, se não o maior pensador brasileiro, mas estaria entre os melhores e maiores e mais destacados cientistas que buscaram compreender o Brasil, mas não somente interpretar o país, interpretar os problemas, mas principalmente apontar caminhos, indicar caminhos que pudessem levar o país a um outro patamar de desenvolvimento, a um outro patamar de construção histórica mesmo, para que pudéssemos resolver os grandes conflitos de qualquer país que se constituiu como o nosso, como uma colônia durante muito tempo, como império, e um país que tem uma história muito amarrada a um modelo de subserviência, de dominação política e econômica a forças que não interessam necessariamente aos projetos nacionais. Então, a ideia de construção de uma nação vigorosa, a partir de um projeto próprio, de um projeto, não um projeto endógeno fechado, mas um projeto que apontasse para os interesses nacionais em primeiro plano, a partir da própria realidade nacional. Sem dúvida alguma, talvez seja a grande contribuição de Celso Furtado como pensador, como economista que era, mas como pensador de modo geral das questões brasileiras. E um fator interessante, naturalmente, é pensar o Brasil a partir do Nordeste, mas não ficar no Nordeste, né? A ideia e o projeto de desenvolvimento que Celso Furtado apresenta aponta um projeto para a nação e não para uma região, mas pensar a partir do chão em que ele pisava, a partir do local onde ele se constituiu como pesquisador, como estudioso das questões brasileiras, e a partir desta realidade estudar as questões gerais. Como os bons cientistas sempre fizeram, é buscar o geral e o particular, fazendo o tempo inteiro essa relação. Então eu considero ele de fato um dos maiores pensadores brasileiros, e essa relação da Paraíba com Celso Furtado, do Brasil com Celso Furtado, da Universidade Brasileira, e essa referência nossa ao centenário de Celso Furtado, sem dúvida alguma, o ano Celso Furtado no Brasil e na Paraíba e na UEPB, são motivos de muita alegria para nós, porque é uma forma de reconhecimento, mas não é um reconhecimento naquele sentido tradicional de homenagem, é um reconhecimento principalmente no sentido de revisitar a sua obra, no sentido de rever a sua obra, de reconstruir os caminhos e a partir daí trazer para a realidade e buscar essas contribuições atualizadas para entender o Brasil e apontar novamente caminhos que possam levar o país a um outro patamar.